pastor, né? Meus irmãos, boa tarde, graça e paz. Amém. Já foi dito, esse culto de hoje é também ação de graças pela vida do nosso pastor, né? Está fazendo no auge aí dos seus 88 anos e é uma alegria muito grande para a gente, né? E eu estava conversando antes de começar o culto com Ninfa e a gente falando ali, ela dizendo: esse pai é meu também, não tem problema não, eu compartilho ele, pode pegar um pedacinho. A Alessandra levantou a mão lá atrás também. Todo mundo quer um pedacinho, né? E é fácil ser filho do pastor Malta, né? E uma certa feita, um amigo meu veio conversar comigo sobre os problemas que tinha com o pai, né? O pai é uma pessoa muito difícil, muito carrasco com ele, criava problemas assim, sem necessidade. E ele, muito triste com aquilo, dizendo que não aguentava mais aquela situação. E eu disse a ele: olha, você está fazendo certo, você está honrando seu pai. E eu ainda digo mais: o seu galardão por honrar seu pai, quando chegar no céu, vai ser maior do que o meu. Porque honrar o pastor Malta como pai é fácil. Agora, a punição, no caso de não honrar, a minha seria muito maior do que a dele. Eu tenho certeza disso. Então, eu como filho, eu agradeço muito ao Senhor por mais um ano de vida do pastor Malta. E a mensagem de hoje, a mensagem foi preparada pela pastora e eu recebi a missão de trazer essa mensagem para a igreja. E ela tem a ver um pouco também com o pastor Malta. Pouco não, bastante. Uma das coisas que a gente aprende com ele, que é sermos gratos ao Senhor, pela bondade que o Senhor tem por nós. E isso a gente vê claramente nas palavras do pastor, nas orações do pastor aqui. E a gente sempre encontra uma palavra de gratidão, uma atitude grata ao Senhor pelo que Ele tem feito, né? Pelo que Ele está fazendo, pelo que Ele fez no passado e pelo que o Senhor ainda vai fazer por nós. E eu convido toda a igreja a abrir a palavra no Salmo 66. Salmo 66. As crianças, se tiver crianças aí ainda, pode se dirigir. Tem uma salinha lá atrás com uma linha especial para elas. Queria que vocês acompanhassem comigo o texto. A minha versão aqui é um pouco diferente. É a versão NVI, a nova versão internacional. E eu queria que os irmãos acompanhassem comigo. Salmo 66. A partir do versículo 1. Eu vou ler mais ou menos até o versículo 16 ou 17. Aclamem a Deus, povos de toda a terra. Cantem louvores ao seu glorioso nome. Louvem-no gloriosamente. Digam: ó Deus, quão temíveis são os teus feitos. Tão grande é o teu poder que os teus inimigos rastejam diante de ti. Toda a terra te adora e canta louvores a ti. Canta louvores ao teu nome. Venham e vejam o que Deus tem feito. Como são impressionantes as suas obras em favor dos homens. Ele transformou o mar em terra seca e o povo atravessou as águas a pé. E ali nos alegramos nele. Ele governa para sempre com o seu poder. Seus olhos vigiam as nações, que os rebeldes não se levantem contra ele. Bendigam o nosso Deus, ó povos. Façam ressoar o som do seu louvor. Foi ele quem preservou a nossa vida
impedindo que nossos pés escorregassem. Pois tu, ó Deus, nos submeteste à prova e nos refinaste como a prata. Fizeste-nos cair numa armadilha e sobre nossas costas puseste fardos. Deixaste que os inimigos cavalgassem sobre a nossa cabeça. Passamos pelo fogo e pela água, mas a um lugar de fartura nos trouxeste. Para o seu templo virei com holocausto e cumprirei os meus votos para contigo. Votos que os meus lábios fizeram e a minha boca falou quando eu estava em dificuldade. Oferecerei a ti animais gordos em holocausto. Sacrificarei carneiros cuja fumaça subirá a ti, e também novilhos e cabritos. Venham e ouçam, todos vocês que temem a Deus. Vou contar-lhes o que Ele fez por mim. A Ele clamei com os lábios, com a língua o exaltei. Esses versículos do Salmo 66, o Salmo 66, ele é uma santa convocação. O salmista, que a gente não sabe quem é, ele convoca o povo para se alegrar pelo que o Senhor é, pelo que Ele fez, né? E não só pelas coisas boas, mas até pelas dificuldades que o povo passou. Era comum no passado se fazer santas convocações para anúncios e proclamações. Hoje a gente fez uma santa convocação aqui. No início do culto a gente convocou a igreja para se alegrar pelos 88 anos do pastor. E ao decorrer do que a gente vai falar aqui, a gente vai entender a importância disso. No versículo de 1 a 4, eu vou ler ele novamente rapidinho, a gente pode ver que Deus rege tudo e todos, né? Eu vou passar pelo texto aqui novamente, pelos versículos que a gente leu, e alguns pontos que eu queria deixar para a igreja aqui, nessa tarde e noite. O primeiro ponto é: Deus rege tudo e todos. E a gente vê isso nos versículos de 1 a 4, quando ele diz assim: aclamem a Deus, povos de toda a terra, cantem louvores ao seu glorioso nome, louvem-no gloriosamente, digam a Deus, quão temíveis são os teus feitos, tão grande é o teu poder que os teus inimigos rastejam diante de ti. Toda a terra te adora e canta louvores a ti, canta louvores ao teu nome. Deus precisa ser reconhecido em todas as nossas vitórias, e falar delas dá a Ele toda a honra e toda a glória. E é exatamente isso que o salmista faz. Reconhece que o Senhor está no controle soberano de todas as coisas. Ele nos parece alguém extremamente eufórico nesse salmo. Quando a gente vai lendo esse salmo, a gente pode até imaginar o salmista declamando esse salmo, saindo da boca do salmista isso aí. E eu só consigo ver a figura de alguém extremamente eufórico. Sabe alguns pastores que a gente vê pregando, que ele está tão eufórico, que ele está com a camisa colada, e que ele pula, e que ele grita, e ele levanta o dedo, e ele pula, e ele rodopia. Ele está eufórico pelo que ele está falando. E eu imagino esse salmista assim, falando do Senhor com euforia, com alegria. E é inevitável não fazer a comparação com a euforia de um torcedor de um time de futebol, que está ali, está esperando. E às vezes eu tenho alguns amigos que são fanáticos por futebol, e quando eles falam do seu time, que eles discutem com o seu time, a coisa vai tomando proporções maiores, e daqui a pouco está discutindo um com o outro por causa de futebol. E ele está naquela euforia porque ele veste a camisa do time dele. E é inevitável não fazer essa comparação com a figura que vem à minha mente quando eu imagino o salmista falando isso. E é isso que a gente é encorajado a fazer hoje, quando a gente fala das bênçãos do Senhor nas nossas vidas. E quando a gente imagina as bênçãos do Senhor para as nossas vidas, a gente imagina logo: não, o Senhor me abençoou extremamente essa semana. A gente pensa logo num fato extraordinário,
num fato sobrenatural, que o céu se abriu, desceu um anjo com um pergaminho nas mãos, desenrolou assim e disse: ó fulano, eis que te digo, tu serás vitorioso. E aí o anjo bota uma espada na sua mão e você sai para a guerra. Às vezes a gente pensa logo nisso, mas a gente se esquece que tão sobrenatural, tão espiritual, quando possivelmente se abrir os céus e descer um anjo com um pergaminho na mão e ele entregar uma missão, é você se acordar de manhã e sair para o seu trabalho. É você chegar de manhã na sua escola, no seu trabalho, encontrar alguém triste, cabisbaixo, e você demonstrar para ele o amor de Deus que ele vem demonstrando por você. Amém. Do versículo 5 ao 7, a gente atenta, a gente vê o que o Senhor já fez por nós. A gente se detém muito no presente, mas eu acredito muito e eu gosto muito disso. Eu gosto de estar sempre lembrando do que foi feito, né? Do que aconteceu no passado, porque isso nos dá referência. Isso nos dá uma base. Aqui no versículo do 5 ao 7 ele diz: venham e vejam o que Deus tem feito, como são impressionantes as suas obras em favor dos homens. Ele transformou o mar em terra seca e o povo atravessou as águas a pé, e ali nos alegramos nele. Ele governa para sempre com o seu poder. Seus olhos vigiam as nações, que os rebeldes não se levantem contra ele. O mesmo Deus que agiu no passado, age hoje. Isso é um motivo de ação de graças continuamente. O Senhor tem operado grandes milagres na vida do seu povo, sobretudo a longevidade do nosso pastor, e uma longevidade produtiva. O pastor está aqui firme e forte, com a saúde de ferro, não pode bater água para não enferrujar. E isso é motivo para a gente se alegrar. Quando eu digo às pessoas que meu pai tem 88 anos, eu não falei com meu pai agora, ele estava na rua, estava no banco, estava resolvendo não sei o que, tal. Aí começa a história: não, meu pai faz isso, meu pai também faz aquilo, tal, mas meu pai tem uma limitação disso. Não, meu pai tem 88 anos. E ele está cantando aqui, afinado como o próprio filho não é. Só Manuela herdou, né? A voz, né? No versículo do 8 a 12, o ponto que eu queria deixar é: em sua soberania, muitas vezes o Senhor permite que sejamos assolados. Nós falamos das bênçãos que o Senhor faz em nossas vidas. Como é importante a gente dar testemunho disso. Muitas vezes a gente vai... Não, fulano vai dar um testemunho. A gente só escuta o testemunho de desgraça, né? Não que é errado, né? Mas a gente tem uma tendência a se emocionar mais, a se aproximar, a se identificar mais quando o testemunho quando a pessoa está passando a dificuldade e a gente vai e a pessoa: não, eu preciso de oração. Estou dizendo aqui que é errado pedir oração, não está passando por uma coisa ruim não. Mas nunca vi alguém pedir uma oração, né? Se é que essa sentença está correta, mas pedir uma oração de agradecimento. Então, fulano, você tem algum motivo de oração? Tenho. Eu queria agradecer ao Senhor porque Ele é bom. Nunca vi no culto de oração. E a gente tende a sempre pedir e a testemunhar a favor da situação difícil que a gente está passando. Falamos aqui das bênçãos do passado, de como o Senhor é bom, de tudo que Ele fez no passado, e como isso é importante para nos dar referência, para nos lembrarmos sempre quem é o nosso Deus. Mas aqui, nos versículos de 8 a 12, que na soberania de Deus, muitas vezes o Senhor permite que nós sejamos assolados. Bendigam o nosso Deus, ó povos, façam ressoar o som do seu louvor.
Foi Ele quem preservou a nossa vida, impedindo que os nossos pés escorregassem. Pois Tu, ó Deus, nos submeteste à prova e nos refinaste como a prata. Fizeste-nos cair numa armadilha e sobre nossas costas puseste fardos. Deixaste que os inimigos cavalgassem sobre a nossa cabeça. Passamos pelo fogo e pela água, mas a um lugar de fartura nos trouxeste. O salmista aqui reconhece que mesmo aquelas situações difíceis pelas quais passou, tinha um propósito didático de Deus, para que ele chegasse a um fim proveitoso. E isso é a razão de agradecer. Às vezes a gente não entende os porquês de Deus, mas há muitos anos atrás eu escutei essa frase: às vezes a gente não entende o porquê o Senhor está fazendo, mas em vez de a gente estar se preocupando com o porquê, vamos abrir os olhos para o que o Senhor está querendo ensinar a gente agora. Mas está tudo ruim, está tudo difícil. O que a gente está aprendendo com isso? O que o Senhor está querendo nos ensinar com isso? Para onde Ele está querendo nos levar com isso? As dificuldades não devem nos impedir de fazer a obra do Senhor, mesmo sacrificialmente. Nos versículos de 13 a 15, o salmista fala dos sacrifícios que ele levou ao templo, né? Eu que toco, que faço parte do ministério de louvor, estou sempre tocando, às vezes, já escutei isso milhões de vezes. Aí, não, a gente tem que fazer um sacrifício de louvor de estar aqui. E eu fazia sempre uma ligação assim: não, eu estou mal hoje, mas quando eu subir lá para tocar, que eu estiver lá na frente que estiver tocando, eu vou botar um sorriso no rosto para louvar, né? Como se louvar fosse apenas tocar ou cantar lá na frente, né? Então eu passei muitos anos com isso na cabeça: não, hoje eu estou mal, hoje eu estou chateado, mas quando eu estiver lá na frente eu vou botar um sorrisão no rosto, um sorriso folgado, né? Passar um óleo de peroba, né? Aquela cara, tá tudo bem, tá tudo ótimo, né? Alguns anos atrás, o pastor teve um problema na bexiga, teve uns tumores na bexiga. Um problema da bexiga, ele teve, literalmente. E um dia ou 2 dias depois de receber a notícia, a família inteira foi muito abalada, né, com o problema. Enquanto a gente estava abalado, ele estava dando força a gente, né? Ele estava ensinando a gente ali a ter fé. E 1 ou 2 dias depois eu fui tocar, e eu estava muito para baixo, estava muito triste. E nesse dia eu não consegui fazer um sacrifício de louvor, não consegui passar o óleo de peroba. Então eu tocava, eu chorava, e estava para baixo, o pessoal perguntava o que era, eu não queria falar no assunto. E acabei dizendo: não, meu pai está com problema de saúde, assim e tal. Aí foi aquela comoção geral, e todo mundo chorou, e todo mundo depois foi tocar novamente e na igreja. E foi aquela choradeira. E eu sou filho do pastor Malta, né? Para variar, ninguém pode dar um bom dia a mim que eu já estou chorando. Daniel, meu pequeno, já está falando dadai. E aquela choradeira danada. E nesse dia eu não consegui fazer aquilo que eu julgava ser um sacrifício de louvor. Mas depois eu entendi o que é um sacrifício de louvor. Primeiro, que louvar não é só um momento específico, 15, 20 minutos que a gente tem no domingo, que a gente canta ou toca aqui. Louvar é quando você acorda de manhã, sai para o seu trabalho, sai para a sua escola, e quando você honra o nome do Senhor perante aquelas pessoas que estão junto com você. Isso é um louvor ao Senhor. Você pode louvá-lo proferindo, né, palavras de louvor da sua boca. Mas a sua vida é um louvor ao Senhor? Mas hoje não dá não. Que hoje o pneu do carro furou, o cachorro me mordeu, eu sujei minha camisa nova, meu chefe reclamou do meu trabalho e minha esposa não elogiou meu corte de cabelo. O dia não está bom, eu não vou louvar. E às vezes a gente encontra pessoas que perderam um ente querido, descobriram uma doença grave,
tem problemas de relacionamento dentro de casa, mãe que apanha do filho, que o filho quer comprar droga e tal, né? E ela está ali falando do Senhor para um colega, para um vizinho, para um parente que está precisando. E quando quem está precisando de ajuda é ela. O nosso amor e temor pelo Senhor deve nos mover a realizar a sua obra e cumprir nossos votos a Ele, sempre, mesmo naqueles momentos onde achamos que não conseguiremos. Tudo o que fazemos é na força que o Senhor supre, e Ele honra o servo que não recua. Devemos testemunhar sempre das obras de Deus. Nos versículos 16 a 20 diz assim: venham e ouçam todos vocês que temem a Deus. Vou contar-lhes o que Ele fez por mim. A Ele clamai com lábios, com a língua exaltai. Se eu acalentasse o pecado no coração, o Senhor não me ouviria. Mas Deus me ouviu, deu atenção à oração que lhe dirigi. Louvado seja Deus, que não rejeitou a minha oração, nem afastou de mim o seu amor. O salmista aqui chama a atenção dos seus leitores para a necessidade de testemunhar dos feitos de Deus. Falemos disso todo o tempo. Não cessemos de anunciar a misericórdia e a benignidade do Senhor. O versículo 16, lido do início, é o versículo chave do contexto. Ele nos passa a ideia de ajuntamento solene, onde haverá uma grande proclamação sobre as ações de Deus, em resposta às orações dos fiéis. Aqui a gente falou que Deus rege tudo e todos. Atentemos para o que o Senhor já fez, e que na sua soberania muitas vezes Ele permite que sejamos assolados. As dificuldades não devem nos impedir de fazer a obra do Senhor, mesmo sacrificialmente. Devemos testemunhar sempre das obras do Senhor. Eu recentemente fui tocar numa igreja, e a gente ensaiou uma música que eu não conhecia. Que música bonita e tal. E se eu não me engano, o nome da música é Ele Continua Sendo Bom. E eu achei muito bonita a música e tal, e fui pesquisar sobre a história, quem era o compositor. Perdão. E descobri que era uma moça que compôs a música. Uma adolescente. E cristã, evangélica, o pai pastor, e o pai foi acometido de uma doença, foi acometido de um câncer, e a igreja inteira se mobilizou em oração. Eu não me lembro o nome da moça agora, devia ter anotado, né? Mas não me lembro, não me recordo o nome dela. E o pai dela foi acometido de um câncer, a igreja toda se mobilizou em oração e tal, mas o pai dela não resistiu e faleceu. O pastor daquela igreja faleceu. E todo mundo vindo consolar a menina, tal. E ela escreveu a seguinte letra, que quem tiver curiosidade para saber, foi gravada por um cantor chamado Paulo César Baruch. E diz assim: um dia a gente aprende a confiar. Em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar que Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Amém, amém. Então chega o dia de viver tudo o que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender até ouvir um não de Deus, mas sem duvidar que Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. As misericórdias do Senhor são infinitas com a gente, e a gente não merece nenhuma delas. Não importa o que a gente faça de bom, não importa o que a gente se esforce para parecer misericordioso com os outros, isso não nos fará melhor.
E não importa o mal que a gente faça, isso não diminui o amor de Deus por nós. E por isso Ele continua sendo bom. E Ele continua sendo Deus. E apesar de estar chorando, mas com o coração cheio de alegria, que eu deixo essa palavra para vocês. Amém. E expresso minha gratidão a Deus pela vida do pastor Walter. Amém. Que é um servo do Senhor, é um pai e marido exemplar. E eu já falei isso para ele uma vez. E eu quero aproveitar que está filmando para deixar registrado. Se eu for para os meus filhos 10% do pai que ele foi para mim, ele é para mim, eu vou ser realizado como pai. Glória a Deus. E no momento que nasceu o meu primeiro filho, Davi, eu brinco dizendo que foi um download em alta velocidade ali na sala de cirurgia. Eu entendi todas as atitudes do pastor Walter comigo. Eu entendi os nãos, os sims, as coisas que ganhei, as coisas que perdi. Eu entendi. E eu pude entender acho que um infinitésimo aí, uma pequena parte do amor incondicional de Deus por nós. Amém. E da sua bondade incondicional por nós. Davi, quando nasceu, não fez nada para ser amado. Nem chorar, o bichinho chorou. O bichinho chorou e se engasgou e... enfim. Porque o pai, para o pai, né, eu acho que se realiza muito mais a paternidade ali na hora que o menino sai da barriga. A mãe está sentindo o menino mexer ali dentro, ela já está sofrendo, né, ali as consequências da gestação. Para o pai é quando o bichinho nasce. E eu brinco com o Davi e digo: que umbigo bem cortadinho, quem cortou seu umbigo? Que fui eu que cortei. Eu digo: o umbigo de Daniel é feio, porque não foi papai que cortou. Aí, Daniel, seu umbigo é feio, papai cortou meu umbigo, ó. Não é bonito. E naquele momento ali, ele não fez nada, não proferiu uma palavra, nem só o bichinho proferia direito. Mas eu chamei aquele bichinho condicionalmente. E assim, e quantas vezes eu tive que dizer não a ele, algumas palmadas ele já levou umas duras. Brenda dá umas duras mais super nani, né? Mas ali abaixo, falando na altura do olho dele. Eu acho que tem hora que eu fico com pena dele. É melhor, deixa eu dar um esporro, né? Do que levar uma bronca dessa. Bichinho. E dá para entender um pouco, assim, uma infinitésima parte ali desse cuidado de Deus conosco. E é isso que eu queria deixar para vocês essa tarde, noite. Não deixem de proclamar as bondades e o amor de Deus por nós. Amém. Nem do que Ele fez, nem do que Ele está fazendo. E não deixem de perceber a bondade dEle nas adversidades. Passem a ver as adversidades como um instrumento didático de Deus. Algo Ele quer ensinar a você. Glória a Deus. E quando você perceber isso, esteja preparado, porque você vai ser usado por Ele, para através de você a bondade dele ser mostrada para outra pessoa. Amém? Amém. Glória a Deus.